trago o compromisso de trazer aos irmãos uma palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus já está falando aos nossos corações. O Espírito do Senhor está movendo no meio da igreja. E eu tenho certeza, irmãos, que nós já somos abençoados, temos sido abençoados, mas para aqueles que quiserem sair transbordando, abra o teu coração, porque Deus sempre tem mais para falar conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 15, aleluia, versículo 36 em diante. Atos capítulo 15, versículo 36. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Feche seus olhos. Pai amado Senhor, nós te pedimos neste dia, fala conosco, ó Pai, como o Senhor tem falado ao meu coração, que nesta tarde, Senhor, venhamos abrir o nosso coração, nosso entendimento, Senhor, para ouvir a Tua palavra ser ministrado por Ti, Senhor, e que o Senhor neste dia, Pai, como temos orado, Senhor, ó Pai amado, neste ano, que o Senhor traga um renovo aos corações, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo está neste lugar, conhecedor de tudo, ó Pai amado, dos nossos corações, ó Pai. Por isso, ministra em particular a cada coração, para que venhamos ser renovados, edificados através da Tua poderosa palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Como você sabe, ano de 2022 é um ano de renovo. Estávamos nós aqui ontem com alguns casais e falamos a respeito de um renovo dentro do casamento. Foi bênção aquilo que o Senhor falou aos nossos corações e que nesta tarde o Senhor também traga um renovo aos nossos corações. Não vou falar aqui sobre casal, sobre casamento, mas queria falar a respeito de um renovo. O renovo que aconteceu num chamado de um homem de Deus. E, irmãos, quando nós falamos em renovo, de um chamado de um homem de Deus, nós temos que entender que quando você aceita o Senhor Jesus, juntamente com a salvação vem um pacote. Porque você recebeu o Senhor Jesus como Salvador e também como Senhor da tua vida. E quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, o Senhor dá juntamente com a salvação um pacote. Juntamente com a salvação, o Senhor te dá um chamado. O Senhor te escolheu e juntamente com esse chamado Ele vai te acrescentando dons, vai te dando ferramentas necessárias para você cumprir com esse chamado. E nós lemos aqui no texto a respeito da segunda viagem missionária de Paulo, mas não é sobre Paulo que eu quero falar. Eu quero falar a respeito desse homem que a Bíblia chama aí de João chamado Marcos. João Marcos, não é o João Marcos do louvor, mas é o João Marcos, né, que nós vamos estar falando aqui, porque me chama muito a atenção a respeito do que acontece com João Marcos. Marcos, que nós vemos aí na Bíblia, nos evangelhos, ele escreve o segundo evangelho, segundo os relatos de Pedro, ele escreve, ele é um homem de Deus, é um homem usado por Deus. Porém, irmãos, quando acontece a primeira viagem missionária de Paulo, deixa só para nós entendermos o que acontece nesse texto que nós lemos, que houve uma tal contenda que separou os missionários ali, separando para que dois fossem para um lugar e outro mais dois para outro lugar, e aí já cai por terra aquela imagem que nós temos de que obreiros, homens cheios do Espírito Santo, servos do Deus vivo,
está sempre tranquilo, sempre em paz. A Bíblia não esconde aqui que houve uma tal contenda entre eles que se apartaram Barnabé de Paulo. E o motivo dessa confusão, o motivo que aconteceu, essa contenda, foi porque na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo está indo pregar o Evangelho, juntamente com Barnabé, mas ele leva ali um parente, leva com ele João Marcos, jovem ainda, mas João Marcos ele aceita o desafio de ser ali um homem que levaria o Evangelho de Jesus, estava ali para pregar o Evangelho, para abrir igrejas, fazer missões. Paulo e Barnabé viajam e leva com eles então ali um jovem, cheio de Deus, desejoso de fazer a vontade de Deus, assim como eu e você muitas das vezes aceitamos um desafio. Eu não sei se você é assim, irmãos. Se você aceitou Jesus, você é um homem que gosta e uma mulher que gosta de desafio, pelo menos eu espero. Porque eu volto a dizer, é um pacote. Você não aceitou Jesus somente para ser salvo. Porque Jesus, juntamente, quando Ele coloca o Espírito Santo de Deus em nós, quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nos dá uma nova vida, Ele também nos chama, irmãos, para sermos missionários, para cumprir uma obra. E isso é fato, irmãos, quando você começa a temer o Senhor, lê as Escrituras, se coloca na brecha, você vê que Deus começa a te chamar para grandes coisas. Então, se você aceitou Jesus, decidiu seguir a Jesus, porque você é um corajoso e gosta de desafio. Falei aqui ontem para os casais, se você casou, você também tem que entender que você entrou, assumiu um desafio que é até o fim, irmãos. Que é até o fim, irmãos. Até que a morte o separe. E a nossa caminhada com Deus também é assim. Falamos também que até que a morte o separe é o que venha buscar o Senhor. E quando você aceita o Senhor Jesus e desce as águas ali, você promete servir ao Senhor todos os dias da tua vida. Até que a morte nos separe. Ou que venha buscar o Senhor. Então, o que acontece ali é que João Marcos, então, ele aceita aquele desafio. Nós estamos reunindo, eu acho que creio que o evangelista, Marino, deve fazer essa oração, Senhor, que pessoas como João Marcos, jovem talvez ainda, mas se prontifiquem em evangelizar, porque eu me lembro aqui, antes da pandemia, houve várias vezes que ele veio aqui, olha, nós teremos um evangelismo, nós vamos ali evangelizar o Romidante. Quantas pessoas levantaram a mão? E às vezes as pessoas não querem aceitar esse tipo de desafio. Mas João Marcos disse, não quero, eu vou com vocês, nós vamos pregar o Evangelho, o Senhor será conosco. E acontece então que eles vão para essa viagem missionária, porém, irmãos, no meio do caminho, Paulo, Barnabé, obreiros do Senhor estão pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor, mas acontece que no meio do caminho, irmãos, João Marcos decide abandonar o barco. João Marcos, de repente, ele decide voltar para casa, vou voltar para Jerusalém, não quero continuar essa viagem missionária. A Bíblia não relata o que aconteceu, irmãos, mas me permite imaginar o que possa ter acontecido. O que leva um rapaz, um jovem missionário a abandonar o barco e voltar para casa? Não sei o que aconteceu, mas muitas coisas podem ter acontecido. Pode ser, de repente, a saudade de casa, da comidinha da mamãe. Você viajar, às vezes, os nossos filhos, nossos jovens de hoje, às vezes viajam um pouquinho, já ficam com saudade da casa do pai e da mãe. Nem todos os jovens sabem se virar, Fica com saudade, não sabe fazer comida, Não sei o que aconteceu, não sei se foi o desafio de ver ali os homens de Deus impondo as mãos sobre os enfermos, pregando o Evangelho. Talvez ele pensou ali, talvez foi uma falta de entendimento do seu chamado que ele tinha para ser missionário. Será que é para mim? Talvez vendo ali Paulo pregar ali para o procônsul, ministrando o Evangelho, curando enfermos, de repente, aquele rapaz que viu as coisas acontecer, pode ter pensado consigo, será que é para mim? Sabe quando você se coloca na brecha para servir ao Senhor e de repente você começa a fazer e às vezes você começa a ver, por exemplo, vou usar só um exemplo,
Às vezes eu toco bateria. Hoje, cadê o pastor Marcelo tocando bateria? Glória a Deus. Né? E às vezes eu sento aqui, e se eu sentar nesta bateria, e o Rideu tiver tocado, cadê o Rideu? Nem vi ele aqui. E o Rideu tiver tocado um culto antes, muito provavelmente eu diria assim, acho que esse negócio não é para mim. Porque o Rideu, né, 20 anos tocando, né? Toca muito, né? Não sei quantas baquetas ele usa, parece, né? E às vezes você se compara com alguém e desiste. Eu acho que tocar esse instrumento não é para mim. Porque você, de repente, se compara com alguém que já está ali, experiente, toca muito. Talvez João Marcos tenha pensado, não, esses caras são muito experientes. Eu acho que eu não consigo, vou voltar para casa, vou abandonar o barco, não sei o que aconteceu. Pode ser que João Marcos também tenha sido vítima, né? Vítima de quê, Will? Às vezes, irmãos, nós vemos aqui no próprio passagem que nós lemos, que houve uma tal contenda ali entre os irmãos. Então, eu penso que pode ter acontecido que muitas das vezes acontece conosco dentro da igreja, né? Dentro de uma célula, dentro de uma reunião de líderes, aonde às vezes a gente, sem querer, libera uma palavra que desanima o irmão. Talvez Paulo falou assim, vou lá pregar o evangelho, vamos lá? Não vou não, você é um medroso, cara, deixa que eu vou lá. Essa palavra, você é um medroso, de repente entra no coração de um João Marcos, de um jovem, que pensa consigo, é verdade, eu sou um medroso, vou voltar para casa. Será que isso nunca aconteceu com a gente? Talvez não somente na igreja, mas às vezes em algum lugar, na fábrica, né? Você está trabalhando, você pega ali a tua empilhadeira, teu caminhão, e alguém diz para você, você não sabe dirigir, aí você fala, é verdade, eu não sei dirigir, vou sair desse emprego. Às vezes o chefe dá uma bronca em você, e você diz assim, esse trabalho não é para mim. Quantas das vezes nós somos vítimas de palavras assim que desanimam, e que provam que nós não estamos maduros ainda para ser um missionário, mas de repente são palavras que vêm contra nós, e a gente fala assim, se torna vítima, e desiste do chamado de Deus, por causa do que as pessoas falaram, por causa do que as pessoas estão olhando, e aí você se sente alguém inadequado para estar ali e abandona o barco. Pode ter acontecido isso com João Marcos, como muitas das vezes acontece conosco, quando a gente troca de um trabalho, quando a gente deixa um ministério, quando a gente para de fazer algo, a gente começa a se sentir inadequado, começa a pensar, tem gente melhor para fazer aquilo que eu estou fazendo, e aí você abandona. Simplesmente diz, eu não vou fazer mais, eu vou voltar para Jerusalém, vou para casa. Pode ter acontecido muitas coisas, João Marcos volta para casa, a viagem continua sem ele. Porém, irmão, chega um momento onde Paulo chega ali para Barnabé e fala, olha, acho que está na hora da gente voltar a fazer uma nova viagem missionária. Vamos começar a visitar as igrejas que foram levantadas para saber como o povo está. E Barnabé, irmão, de repente olha ali, né, e fala assim para Paulo, olha, eu acho que seria legal se a gente levasse João, chamado Marcos, novamente conosco nessa segunda viagem missionária. Paulo, ele fala assim, parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Paulo falou o quê? Já deu trabalho uma vez. Levamos ele na primeira viagem missionária, abandonou o barco. Não acho legal levar novamente João Marcos conosco. Mas Barnabé, que significa filho da consolação, aquele que sabe que sempre quer dar uma nova oportunidade, fala assim, não, Paulo, vamos levá-lo conosco. Paulo, não quero levar. Houve uma tal contenda entre eles, irmãos. Então não foi aquele negócio, acho que melhor não sei como foi, mas consigo imaginar que houve uma tal contenda de fato, a ponto de Paulo falar assim, olha, Barnabé, não tem como levar, se você quiser levar, leva o teu parente aí com você, eu vou tomar Silas comigo e vou fazer a minha viagem, porque eu não quero que ninguém me atrapalhe. Talvez tenha sido assim, e de repente Barnabé fala, tudo bem então eu pego aqui João Marcos e vou para um outro caminho, nós vamos fazer a obra do Senhor. A obra não parou, se multiplicaram, que era para ser apenas uma dupla ali, com um cooperador, porque a princípio, João Marcos foi ali para cooperar com aquela dupla. E às vezes, irmãos, você não entende o que é cooperador. Não é um título, tá, dentro da igreja. Aonde você estiver, Paulo fala ali em Coríntios, que nós somos cooperadores de Deus.
Eu e você, irmãos, nós estamos ali cooperando, estamos juntos operando, fazendo a vontade de Deus. Eu e você fomos chamados para ser cooperadores. E ali João Marcos, então, ele quer ir novamente. Sabe alguém que já se frustrou uma vez, ou frustrou a outros talvez, mas ele tem uma segunda oportunidade, irmãos. Um renovo no seu chamado ministerial acontece porque um Barnabé disse assim, não, vamos levar, decidiu dar uma nova chance. E ali, de repente, o que acontece? Barnabé, filho da consolação, pega ali João Marcos e fala, vem comigo então. Paulo segue seu caminho, faz a obra do Senhor, mas teve alguém que não desistiu de João Marcos. Teve alguém que falou, olha, você errou uma vez, abandonou o barco uma vez, mas isso não significa que o chamado não é para você. Isso não significa que você agora vai ser colocado de lado e não tem mais lugar aqui no reino. Irmãos, uma vez que você falha, 2 vezes que você falha, 3 vezes que você erra, irmãos, isso não quer dizer que o chamado não é para você, não quer dizer que você não tem jeito, não quer dizer que você tem que buscar outros ares. Nós falamos aqui com os casais, irmãos, e eu esqueci de falar ontem, mas depois eu estava lendo, porque às vezes eu volto para casa e vi tanta coisa que eu esqueci de falar, né? E ontem eu iria falar o seguinte, irmãos, que a respeito de casais, mas vale muito para nós também, hoje, é que as pessoas, irmãos, elas não entendem o que é renovo num relacionamento. Renovo dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo, é quando você reconhece que precisa, que você mudou, esqueceu de fazer algumas coisas, falhou algumas coisas e precisa de um renovo. Fazer novo novamente aquilo que já foi novo. Então as pessoas já não estão buscando um renovo no relacionamento. Hoje as pessoas estão buscando um novo relacionamento, sabe? Qual que é a diferença em um renovo no relacionamento ou um novo relacionamento? Deus tem renovo para o teu relacionamento. Não é para buscar novo relacionamento, entendeu? É isso que o nosso Deus faz, Ele renova o chamado, Ele renova o nosso coração. Se Deus te chamou, Ele é o Deus que traz um renovo no nosso coração, no nosso chamado. Às vezes eu acho, porque eu errei aqui uma nota de instrumento, então eu acho que eu tenho que ir para o baixo. Aí vai para o baixo, toca o baixo, errou de novo, acho que eu tenho que fazer, começa a pular de lugar em lugar e nunca se encontra. Porque acha que um erro, porque acha que uma falha, eu acho que Deus não me quer aqui. Irmão, já errei muito. Já errei muito. Em todos os lugares aqui que eu já fiz alguma coisa, eu já errei muito. Já errei na mesa de som, já coloquei música errada, já apertei botão errado. Uma vez eu estava na mesa de som, eu esbarrei na mesa de som. Mas fez um barulho aqui, que acho que estragou o negócio, não sei o que aconteceu. Meu Deus, eu não sabia onde me esconder. Já voou baqueta tocando bateria. E não tinha outra, eu tive que parar para buscar a baqueta, já errei. Já errei aqui no púlpito. Às vezes, pastor, onde eu preciso melhorar? Ele fala assim, olha, nós vamos ter aí os nossos cursos, aí, vai ter a CTM, vamos falar bastante sobre homilética, vamos falar sobre oratória, e aí você vai aprender, porque é melhor você ficar um pouquinho mais, você vai muito para um lado e para o outro. Então, e aí ele foi me ensinando. Eu não sou agora, não falo assim, não vou pregar mais. Não é para mim. Irmãos, você ri? Mas quantas pessoas pararam de servir ao Senhor por causa disso? A gente se tornou tão fraquinho na fé, irmão, a gente não sabe ser corrigido. A gente se tornou tão fraquinho na fé, tão chateado, tudo nos magoa, tudo faz a gente buscar novos ares. Infelizmente, as pessoas não fazem assim, que bom seria se falasse, vou tocar bateria. Errei, vou para o baixo. Pelo menos está na casa do Senhor, pelo menos está ali, só não trocou de ministério e está ali tocando outro instrumento. O problema é quando as pessoas se frustram e aí vai para fora e encontra coisas legais lá fora. Não era o chamado para mim, não fui chamado. Será que você não foi chamado? Irmãos, nós temos que entender que todo mundo erra. Todo mundo falha.
Nós falhamos, errando, seguimos errando, mas também aprendendo e sendo deixado renovado, irmão. Deixa Deus renovar a nossa mente, o nosso coração, o nosso chamado todos os dias. De repente Deus ali coloca ali um Barnabé na história de João Marcos. Irmãos, como é bom ter um Barnabé na nossa vida. Eu não sei se você tem alguém aí do lado que é aquele que fala assim, não, tenta de novo. Não, você errou, mas olha, se esforça que na próxima vai ser melhor. Como é bom quando você deixa de fazer algo e tem alguém que pega no teu pé, irmãos. Alguém que não desiste, alguém que sabe que Deus te chamou para algo. E não fala assim, não é aquela pessoa que fala, ih, rapaz, muda daí que esse negócio não é para você não. Tem esses, infelizmente. Se nós vimos aqui que teve tal contenda aqui, sempre tem aqueles que falam, ih, rapaz, né? Não é para você não. Irmãos, nós servimos a um Deus que faz obra, que opera, que faz milagre, que renova, que transforma a situação. Nós não estamos falando aqui de pessoas perfeitas servindo na casa do Senhor. Estamos falando aqui de pessoas que, como João Marcos, o jovenzinho, talvez ali, inexperiente, mas ele estava ali pelo menos, e na segunda oportunidade ele foi aquele que levantou a mão. Eu quero ir novamente. E Barnabé disse, então vamos com a gente. Paulo não quis, mas teve quem queria. Ele não falou, Paulo não quer, não vou mais. Está vendo, Barnabé? Sabe aquele negócio? Está vendo, Barnabé? Eu te disse, Paulo já não quer mais eu nesse ministério. Não. Ele foi com Barnabé. Irmãos, o que eu acho lindo no Evangelho é que quando você se coloca na brecha, quando você tem um coração humilde, para reconhecer que você precisa aprender também, e um coração desejoso de servir ao ser uma meta, um alvo, que é agradar a Jesus, irmãos, nada, o que as pessoas vão te criticar, a tua autocrítica também, irmão, nada vai parar você de servir ao Senhor, quando você olha para aquele que é o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo, olha para o Senhor, porque Ele sim conhece o teu coração. Vamos para Timóteo, 2, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Sabe esse Paulo que disse, eu não quero esse João Marcos comigo? De repente, no versículo 11, em suas cartas, já ali esperando o martírio, ele escreve ali em sua carta, olha ali, ó, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aleluia! Irmãos, o que acontece é que Barnabé pega ali o João Marcos, desanimado talvez, mas cheio de vontade de fazer, cheio de vontade de aprender, desejoso de agradar o coração do Senhor, começou a entender, eu tenho um chamado, meu chamado foi para isso. Eu errei daquela vez, mas quero ir de novo. E Barnabé, então bora junto, nós vamos pregar a palavra junto, eu e você me ajuda, você ora por mim, eu oro por você. Eles começam a fazer as suas viagens missionárias, a pregar o evangelho, Deus começa a confirmar, derramando dons, e de repente, irmãos, o Senhor restaura, o Senhor renova o chamado. Na vida de João Marcos, agora já não é mais um rapazinho, já está ali forte, fortalecido, cheio do Espírito Santo. E aí Paulo, irmãos, olha para aquele rapaz e ele diz, manda uma carta dizendo, olha, agora aqui já estou quase para morrer, traz aqui Lucas para cá comigo, mas traz com ele Marcos. Traz o Marcos porque ele é muito útil para mim no ministério. Aleluia! Sabe quando Deus faz uma obra, irmãos? Ele faz por completo, porque não houve somente um renovo no chamado ministerial de João Marcos, mas também houve um renovo dentro de um relacionamento de dois irmãos que precisavam um do outro. Isso é ser igreja. Eu não preciso de você, então você caminha para lá, eu caminho para cá. Não, o Senhor usa você lá, usa eu aqui, e lá na frente as coisas se juntam, e eu e você caminhamos juntos, servindo ao Senhor, porque nós servimos a um reino que anda junto, caminha unidos, irmãos. Isso é ser igreja, é às vezes você bater de frente com alguém, isso é também ser casamento, você bate de frente com alguém, mas você entende que tem que estar junto. Cadê o diácono Rogério não é desse culto?
é do culto da noite. E é muito legal, irmãos, porque a gente aprende com ela. A tia ali não está aí, né? A tia está aí. Muito legal, foi muito bênção. E estávamos aqui num clima tão gostoso. E aí, ministrando, né? A tia Eliana, diaconisa, foi lá, deu um testemunho muito bom. 40 anos de casado. E aqui, eu estava aqui ministrando, eu e a Mayumi, e aí ela pediu a oportunidade, e ela falou assim, olha, eu estou 40 anos, mas hoje eu também aprendi uma coisa diferente. E aí ela deu um testemunho, olha, tem coisas que eu não sabia, e eu também. 40 anos de casado, ela não falou, já sei demais, já sei tudo, né? Por mais que eles brinquem, né? Eles estavam ali aprendendo, vieram ontem, aprenderam, e falaram uma coisa muito engraçada depois. Aí falou assim, o tio Rogério, diácono, falo tio, né? Perdão, né? Mas ele chegou assim, outro dia nós fomos comprar uma cama, que a nossa quebrou. E aí eu cheguei, olhei para a cama e falei, eu quero essa aqui. Aí a minha esposa falou, mas é muito pequena essa cama. E aí ele falou assim, não, tem que ser pequena, porque se um dia a gente brigar, a gente vai dormir juntinho, e aí a gente vai ter que se reconciliar. 40 anos, sabedoria. Cama pequena, abraçadinho, não se põe o sol sobre a vossa ira, resolve o problema antes de dormir. Assim como é um relacionamento conjugal, tem que ser nós também como igreja, irmãos. Temos que resolver os problemas. Casal não quer dizer mil maravilhas, há momentos de problemas, de dificuldades, onde se bate de frente, mas tem uma cama para dormir junto, que tem que resolver o problema, porque vocês casaram até que a morte os separe. Já que é para ficar casado, permaneçam bem casados, concorda comigo? Já que é para ser crente, para estar na igreja, seja um bom crente, seja um bom servo. Resolva os problemas, mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista, irmão, já errei, já falhei, não é para mim, será? Que não falta o interesse, o desejo de se humilhar e dizer, olha, eu errei, mas eu estou disposto a aprender. Eu quero aprender. Porque acima dos meus erros, das minhas limitações, existe um chamado para mim e para você. Acima das nossas limitações, dos nossos erros, dos nossos eu acho, eu penso, tem um chamado da parte de Deus para mim e para você. Que nós não podemos deixar, nós não podemos abandonar o barco. Deixa eu te dizer algo, mesmo que você não faça, pode ser que alguém faça no teu lugar. Mas cabe a mim e a você ter aquela responsabilidade de entender que fomos chamados para servir o Senhor, de dar o nosso melhor, o teu melhor, o meu melhor não é o melhor do Rideu. Né? Uma vez eu falei aqui com o Massaro, por exemplo. Eu falei, se eu perguntar para o Massaro se eu toco bem, ele vai falar, terrível. É um profissional, ele sabe de nota, sabe tudo, ele escuta, sabe que está errado. Se eu perguntar para o pastor se eu canto bem... Né? Uma vez só eu perguntei, não pergunto mais. Mas eu sei, ele sabe divisão de voz, Cláudio. O pessoal do louvor aqui sabe divisão de voz. Eu não sei cantar. Saí do meu casamento e perguntei para o pastor, como é que foi? Ele, posso te falar? Eu falei, pode. Horrível. Eu reconheço, irmãos, mas nem por isso deixei de louvar o Senhor. Nem por isso, não vou cantar, pastor, porque meu irmão, porque minha esposa, porque fulano, meu líder. Muita gente para, irmãos. Muita gente parou por causa de algum probleminha. E hoje o Senhor quer trazer um renovo no nosso chamado. Hoje o Senhor quer trazer um renovo no nosso chamado. Se coloque de pé, por favor. Irmão, ser vítima e vitimismo é diferente, tá? Você ser vítima acontece, infelizmente acontece, de alguma coisa acontecer, de alguém liberar uma palavra, de alguém te tratar de alguma forma diferente, você ser vítima e se machucar, se magoar. Agora, vitimismo, irmãos, é quando você pega aquilo, usa aquilo como uma arma, ou uma desculpa para não fazer mais. O chamado para a segunda viagem missionária. Aberto as inscrições. Mas Paulo falou que eu não presto para isso. Mas da outra vez, já arrumou confusão por causa de mim. Não vou mais. Irmãos,
Que bom que sempre tem um Barnabé do nosso lado. Ou aqui. De repente, falou, Will, ninguém falou nada para mim. De repente, eu estou falando para você hoje. Eu posso estar sendo um Barnabé na tua vida, dizendo, levanta a cabeça, começa de novo, começa a célula, começa novamente. O chamado de Deus no ministério, relacionamento, busca, luta, corre atrás, empenha os seus esforços, porque se Deus chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Filipenses capítulo 1, versículo 6, para a gente estar orando, diz assim a palavra do Senhor, estou plenamente convicto, não é só convicto, não é só plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em nós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, irmãos, eu estou convicto, você tem convicção, está plenamente convicto que Deus pode te capacitar, que Deus pode te encher de novo, que a tua célula pode encher de novo, você crê que Deus pode fazer um milagre no teu relacionamento? Se não tiver plenamente convicto, você não tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Você está diante de um Deus que faz milagre, irmãos. Não pode parar, não pode desanimar, segue fazendo, as oportunidades continuam aparecendo, e Deus quer fazer um renovo no nosso chamado, na nossa vida, só não pode parar, não pode desistir. O Senhor me chamou e te chamou para fazer a diferença. Pode aumentar o louvor, irmão, feche os seus olhos. O Senhor, Ele quer trazer um renovo. O que você parou de fazer? O que você desistiu de fazer? Quantas das vezes, eu quero te perguntar, você foi chateado, magoado, foi atacado por fazer algo para Deus? João Marcos estava ali de coração fazendo a vontade do Senhor, mas ele teve que voltar e eu não sei porquê. Mas ele não parou. A segunda viagem missionária apareceu, a oportunidade foi aberta, a inscrição se abriu e ele disse, eis-me aqui. Eu errei da outra vez, eu abandonei o barco da outra vez, mas agora eu vou. Eu cresci, eu amadureci, eu me arrependi, eu entendi, eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em mim há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Se você é alguém que parou de fazer célula, se você é alguém que parou de fazer a obra do Senhor, parou de orar, parou de ler a Bíblia, deixa Deus renovar o teu coração. Se humilha diante do Senhor, não deixa que os traumas, não deixe que as mágoas te seguem durante o caminho com o Senhor. Todo mundo erra, todo mundo falha, você não pode ser um vitimista. Você tem que olhar para Jesus, para Jesus. Levante suas mãos neste momento e deixa Jesus trazer um renovo. Deixa Jesus trazer um renovo. Oh Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, neste momento, ó Pai, que caiam por terra todas as amarras, que caiam por terra, Senhor, todo sentimento, Senhor, de amargura, Senhor, de rancor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor. Fomos um povo chamado para prosseguir, para caminhar. Eu não posso parar, Senhor. Traz renovo, Senhor. Traz renovo. Faz o teu povo sonhar novamente com coisas grandes. Faz o teu povo se posicionar nesta tarde, Pai. Fomos chamados para caminhar. Fomos chamados para vencer. Fomos chamados para conquistar, Senhor. O Evangelho é pra gente corajosa. O Evangelho é pra gente madura. É pra quem quer, é pra quem ama, é pra quem tem convicção de quem serve. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, neste dia eu te peço, Pai. Toma, Senhor, cada um dos meus irmãos. Eu não conheço as lutas, as dificuldades, Pai, mas o que eu sei é que o Senhor tem colocado um Barnabé na vida de cada um para animar, para dizer se levanta, para dizer vamos de novo caminhar, vamos tentar de novo. Ainda não acabou, ainda não acabou a tua carreira. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Faze-nos posicionar novamente, Pai. Uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, uma quarta oportunidade. Eu não vou desperdiçar. Eu quero é te servir, agradar o teu coração. Eu entendi o meu chamado, Pai. Eu entendi o meu chamado, Senhor. Renova o meu chamado. Renova, Senhor, a minha fé. Porque eu caminharei, conquistarei. Porque fui chamado por Ti para vencer e conquistar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço. Sustenta a Tua igreja. Levanta, Senhor, novamente líderes. Oh, Senhor, profetas, pregadores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Irmão, eu quero te deixar algo muito importante agora. Não que a palavra não seja. Mas se você for embora daqui, vai passar a semana, se você for daqueles que enchem o teu coração com um monte de coisa, você vai esquecer o que aconteceu aqui, o que Deus falou no teu coração. Então eu quero te encorajar. Quero te desafiar a hoje mesmo, irmãos, hoje, antes de sair daqui talvez, se for possível. Se você é alguém que, como João Marcos, já abandonou o barco uma vez, se você é alguém que já saiu machucado, se você é alguém que, infelizmente, no meio da caminhada, aconteceu algo que fez com que você parasse, seja lá com a célula, com qualquer outra coisa que você já fez, já fazia, eu quero te encorajar hoje mesmo, você mandar uma mensagem para alguém se ele não estiver aqui. Seja um líder, seja o pastor, pode vir falar comigo, dizendo, olha, não quero que você vá embora e esqueça, porque às vezes você recebeu hoje, Deus toca o teu coração, você vai embora e fala, qualquer dia eu falo, qualquer dia eu faço. Não, eu quero te encorajar a fazer isso hoje, a ligar para o teu líder, a conversar com o teu cônjuge, a falar com pessoas e falar, olha, Barnabé, me ajuda. Será que nós temos esse coração humilde para dizer, tocar no... Vem aqui, Maria, vem aqui. Será que você tem, de repente, fala assim, conta comigo. Você sozinho vai virar aqui as costas, vai subir no teu carro e vai desistir. Mas se eu chegar e falar, conta comigo, eu quero te ajudar e preciso também da tua ajuda e quero te ajudar e junto nós vamos fazer a obra. Vamos fazer assim? Sai daqui, manda mensagem, saiba onde você errou, onde você parou, que está em dívida aí com Deus e diz, eu quero começar de novo. Busca um Barnabé hoje e fala, me ajuda, que eu quero voltar a fazer a obra do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.